o Ronaldo! Leva-nos a Brasil, Ronaldo! Portugal, Portugal, de mãos dadas pela seleção. Portugal, Portugal, todos juntos com a mesma paixão. Por estes dias, o Mundial imprime um ritmo acrescido aos dias. Joga ou não Portugal, o Mundial no Brasil possibilita um verdadeiro desfile de seleções e, com elas, a promessa de bom futebol, pelo menos para os que o apreciam. Os outros também não ficam indiferentes. Participam na festa, adotam identidades nacionais e vibram com essas afirmações de grandeza. A verdade é que toda esta festa é possível porque na sua base está o fenómeno desportivo. Mesmo com o estádio vazio, consegue-se respirar um pouco da emoção que, em determinados momentos, inunda estes espaços. O Dr. Alexandre Mestre, ex-secretário de Estado do Desporto e da Juventude, acompanhou-nos num itinerário pelo Estado Nacional, a pretexto de, em pleno Mundial de Futebol, refletir um pouco sobre o fenómeno do desporto. Dr. Alexandre Mestre, estamos aqui nas bancadas do Estádio Nacional, um estádio de futebol. De alguma forma podemos dizer que é aqui, é neste ambiente que os adeptos experimentam a emoção, vivem as alegrias ou mergulham na frustração, consoante o desempenho das suas equipas de eleição. A bancada é essencial a este grande espetáculo desportivo. É verdade, as bancadas, nomeadamente num estádio de futebol, são bancadas que unem os espectadores, que vêm aqui por um desígnio comum, que os aproxima, que é um jogo, um espetáculo, e aproxima pessoas de todas as idades, une gerações, une estratos sociais, e que vibram em conjunto, sofrem em conjunto, mas também têm grandes vibrações positivas em conjunto, por algo que não é explicável, que não é tangível, que é o amor a um clube, o amor, uma fé também inquebrantável, uma paixão que também não se consegue explicar, que depois é materializada por 11 jogadores de cada lado. Já se diz nos dias de hoje que os estádios são, digamos, que catedrais de betão. No fundo, os adeptos acabam por ser os fiéis que vêm ver os seus sacerdotes, que no fundo são os futebolistas, neste caso concreto, e lá está, tal como os fiéis estão todos em conjunto pela mesma causa, aqui também estão todos em conjunto pela mesma causa. E tal como os fiéis, também aqui há diferentes níveis de, podemos dizer, de devoção. Há aqueles que se entregam de corpo e alma ao espetáculo desportivo, depois há aqueles que meramente vêm acompanhar, há os curiosos. Por aqui se cruzam também diferentes sensibilidades e diferentes formas de viver o fenómeno desportivo. Sem dúvida. Eu penso que será difícil encontrar aqui um like, vamos dizer assim, porque esse dificilmente, aliás, com os preços caros que em regra se praticam pelo mundo fora no futebol, dificilmente virão um estádio, mas muitos terão de facto uma visão mais do espetáculo enquanto tal, outros até podem nem apreciar muito a própria modalidade, mas só o clube, o símbolo, o passado que vem dos seus pais, dos seus avós, a mística associada a essa mesma coletividade, e outros por ambas as situações. De facto, gostam muito da modalidade e gostam muito do clube. São devoções diferentes, em escalas e graus diferentes, mas estão todos juntos, de facto, estão todos juntos. E depois a bancada acaba por ser também um imenso tribunal. Emitem-se muitos juízos a partir deste lugar. Julgam-se os jogadores, em primeiro lugar, julga-se o árbitro, julga-se a equipe técnica. É fácil emitir juízos a partir destes locais, destes bancos. Sem dúvida, e nem de propósito, o próprio Neymar, o ano passado, creio, foi capa de uma revista brasileira em que vinha crucificado. E de alguma forma também foi uma forma de o julgar, entre aspas, e há muito essa tendência também de que, apesar de sermos parte, somos parte que é supra-parte.
temos essa condição de que somos imunes a qualquer crítica porque não temos interferência direta no resultado final, mas podemos apreciar o gesto técnico de qualquer dos intervenientes e criticá-lo. Normalmente não nos move tanto a crítica pela positiva, mais pela negativa, infelizmente. Temos que trabalhar um pouco também pela positiva, a abordagem ética da visão do desporto, mas sim, claramente estamos aqui qual jurados a dar também a nossa sentença. O que correu mal também foi o facto de termos um árbitro que facilmente apitou tudo a favor da Alemanha e dificilmente apitou alguma coisa a nosso favor. Tivemos um penalti agora no final que é evidente que é penalti e ele não quis, quis branquear a situação. Condições meteorológicas também, sobretudo, mas opções técnicas e não entrar no ritmo. Ronaldo muito parado ainda. Eu acho que a atitude do Pepe foi infantil e pronto, para além disso, acho que o árbitro também não esteve muito bem na partida, mas pronto, contra isso não podemos fazer nada e é melhorar nos próximos jogos e tentar ganhar. E força Portugal! Foi o jogo de estreia. Muitas expectativas que rapidamente se começaram a converter em apreensão e um pouco mais à frente mesmo em desespero. Não foi auspiciosa a estreia da nossa seleção. Em Lisboa, uma multidão punha os olhos no outro lado do Atlântico, num relevado em Salvador da Bahia. No relevado é que se prova verdadeiramente costuma dizer quem tem unhas é que toca a viola, e é aqui que de facto, com a tal linguagem universal que fazia referência, com uma igualdade de armas, os jogadores têm a oportunidade de demonstrar efetivamente quem é o melhor. É aqui que se resolve. No futebol há um objeto que é central, a bola é o que todos buscam, é o que todos procuram, é disputada entre as equipas, driblando, fintando, procura-se construir o resultado, acertando e falhando. Ela é, digamos, o centro do grande espetáculo do futebol. Há um autor francês, o Pascal Boniface, que estuda muito a geopolítica do futebol, porque também o existe, e que diz que o mundo, qualquer coisa, o mundo é redondo como uma bola, ou o futebol gira em torno de uma bola, associando ao mundo do ponto de vista de que os continentes, todos eles no globo, se aproximam numa luta geopolítica que se exprime nos relevados. Inclusive ele até acaba por demonstrar que, e agora estamos em época de Mundial, acaba por demonstrar que no terreno consegue-se ver muitas vezes a personalidade das próprias seleções como reflexo das características das populações locais. O mínimo denominador comum será essa bola. É através dela que, mediante diferentes táticas, mas também lá está, as táticas já toda a gente as domina. O professor Manuel Sérgio, que muito admiro, o nosso filósofo que se dedica muito à área do futebol, também costuma apontar muitas vezes que fala com alguns jogadores e pergunta-lhes quais foram os seus melhores treinadores, e os jogadores dizem que de tática todos percebem o mesmo praticamente, o que os diferencia é o fator humano. E efetivamente aí é o que também distingue quando estão todos aqui atrás da bola. É quem temos humanos, tem maior discernimento num curto espaço de tempo. O terreno não é assim tão grande quanto muitas vezes nos parece e tem que haver uma certa inteligência e rapidez de raciocínio, mas também uma grande inteligência emocional para no momento-chave não falhar. Também aqui no relevado que se revelam os heróis, que nascem as lendas, também que elas caem por terra por vezes. É aqui que às vezes se perdem grandes carreiras com uma simples lesão que pode pôr em causa meses de trabalho e grandes sonhos por parte dos atletas. Portanto, este acaba por ser às vezes também um terreno com alguma crueldade neste aspecto. Mas isso faz parte da vida. A vida ensina-nos que temos que viver em permanente superação. Aliás, já nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os gregos utilizavam muito a expressão arete,
da excelência, da virtude, da superação contínua, da busca diária por vencermos a adversidade. E se a adversidade implicar uma lesão, um recomeço ou porventura o fim de uma carreira, há de haver com certeza um novo começo, seja no futebol, seja numa outra área. É evidente que aqueles que conseguem fugir a esses azares e que têm talento para serem heróis, assim se tornam. Mas eu sou um bocado contra a divinização do atleta. O atleta nunca deixa de ser um ser humano e acho que exageramos bastante quando heroificamos demasiado esse mesmo ser humano. È importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco. Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi vi invito non solo a giocare come già fate, ma c'è qualcosa di più, a mettervi in gioco. E mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio, non accontentarsi di un pareggio mediocre. Dare il meglio di se stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non accontentarsi con queste vite tepide, mediocramente pareggiate. No, andare avanti cercando la vittoria sempre. O objetivo é chegar aqui com o esférico, fazê-lo passar a linha de golo. No entanto, este itinerário também pressupõe uma ética e há regras para chegar aqui de forma, digamos, legal, segundo as regras do jogo. Caso contrário, existe o árbitro para as sancionar. Há aqui também uma ligação com a nossa vida do dia-a-dia, porque também ela tem regras, há uma ética subjacente, quer ao nosso desempenho desportivo ou à nossa presença na vida do dia-a-dia. Sem dúvida, e é isso que é um fenómeno muito interessante, porque costuma-se mesmo dizer que no desporto, no futebol em particular, é talvez dos fenómenos mais universais, se não o mais universal no mundo, porque não precisamos de falar a mesma língua para nos juntarmos em qualquer parte do mundo e podemos jogar, porque as regras do jogo que o International Board da FIFA aprova são por todos conhecidas e se quisermos também as podemos moldar quando não estamos num contexto competitivo e estamos num contexto mais lúdico, mais recreativo, e é isso que nos une e por isso é que também é possível muitas vezes o futebol servir, e a ONU, por exemplo, utiliza muito, através das suas agências especializadas, o futebol para a reconstrução de países, de nações no pós-guerra, porque sabe perfeitamente que é uma forma também de unir contextos em que há destroços e o futebol muitas vezes também consegue juntar israelitas e palestinianos, por exemplo, porque tem esse mesmo contexto de linguagem universal. É essa mesma lógica de sabermos que cada um tem o seu espaço no terreno. E também é interessante a forma como vamos adaptando-se durante o jogo, em função da decorrência do jogo, como os jogadores se vão adaptando uns aos outros, é como precisamente na vida. A convivência social, as regras da convivência social em sociedade não estão pré-determinadas quando nos levantamos e saímos à rua. É em função do que vai acontecendo que nos vamos adaptando ao próximo. Mas sabemos que para nos adaptarmos ao próximo, há já um conjunto de regras que estão interiorizadas, que temos que respeitar. Acho que as regras sociais, muitas delas são inatas, decorrem do facto de estarmos no mesmo espaço em convivência. O futebol ensina-nos que durante aquele período de tempo, havendo um determinado objetivo, cada qual tem a sua missão a cumprir e a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. A baliza, pela sua configuração, também nos faz lembrar uma grande porta,
podemos dizer que pode ser a porta da glória ou um acesso ao fracasso quando se falha, mas acaba por ser também ter o seu simbolismo nesta dimensão da porta que nos permite chegar a algo. Sem dúvida, todos nós temos que ter metas. É evidente que temos que olhar para os meios que utilizamos para os fins que almejamos, mas a meta aqui no futebol é claramente atingir a baliza e, portanto, só faz sentido se tivermos a mira apontada para a baliza. Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante per la vita, non all'individualismo, non a fare il gioco per se stesso. In mia terra, quando un giocatore fa questo, le diciamo: ma questo vuol mangiarsi il pallone per se stesso. No, questo è individualismo, non mangiarsi il pallone, fare gioco di squadra, di equipe. Appartenere a una società sportiva vuol dire rincontrare e stare con gli altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e crescere nella fraternità. Estamos aqui num espaço muito importante, não apenas para o futebol em si, mas para as várias modalidades desportivas, que é o lugar não apenas onde se sentam os suplentes, mas principalmente onde está o treinador, que é aquela figura que deve motivar, alguém que dá o exemplo, alguém que acredita sempre, mesmo quando as coisas correm mal. Ao fim e ao cabo, a figura que transmite a esperança. Eu penso que a questão que aflorou do dar o exemplo é fundamental, porque quem ensina ou quem exige tem que ser o primeiro a exemplificar. E eu recordo o Papa Pio X, precisamente, que aliás teve um papel bastante importante na aproximação que fez ao olimpismo, mas a determinada altura ele dizia que havia uma grande desconfiança em relação à ginástica e comentou: bom, se estão muito desconfiados em relação à ginástica, eu próprio vou fazê-la, porque a partir desse momento ninguém pode dizer que não pode fazer, porque se o Papa é capaz de fazer, todos serão capazes de o fazer. E de facto não é à toa que muitos dos treinadores, depois de o serem, acabam por vir a ser gestores, ministrar coaching nas empresas, porque esse estilo de liderança adquire-se na gestão de recursos humanos, e essa gestão de recursos humanos passa, lá está, pela motivação, pela capacidade de ter que, mesmo no momento em que ele próprio já não acredita, tentar fazer crer que tudo é possível até ao último minuto, mas também é um exercício de fé, de alguma maneira. O entrão, Éder. E o adepto também não deixa morrer a esperança. Ainda que a hora seja amarga, acreditar faz parte da beleza do desporto. Eu acho que conseguimos ganhar contra os Estados Unidos. Falta os Estados Unidos, Gana, são fracos, relativamente fracos. Temos de ganhar, obrigação. Temos é que, se calhar, unir esforço, portanto, termos que ir buscar a motivação aos descobrimentos, se for preciso, mas que acreditarmos, porque a equipa é boa. O desporto é um fenómeno que congrega, concilia culturas, mentalidades. Por isso é fator de paz, de solidariedade e convivência entre as nações. O desporto é, desde logo, escola de valores. Auxílio não apenas de competências desportivas, mas também formador de personalidade. Proposta de disciplina que ajuda a criar melhores homens e mulheres. O desporto combate o racismo, combate a xenofobia, combate várias formas de discriminação social, combate precisamente as dificuldades, em particular dos cidadãos com deficiência. Não só em pequenas, grandes coisas como a questão das acessibilidades, nós temos que garantir que não só o praticante como o cidadão possa
neste estádio praticar como assistir ao evento desportivo, mas temos também não o discriminar, senão na medida da desigualdade. É isso que ensina o princípio da igualdade. O cidadão com deficiência tem que, através do desporto, se inserir na sociedade. É de facto uma realidade inclusiva fantástica e também muito no mundo global, num mundo em que o fator migratório é forte, também é uma forma de incluir também, digamos, a população estrangeira que está neste país ou que está num outro país qualquer. Che tutti giochino non solo i più bravi, i più bravi, ma tutti con i pregi e i limiti che ognuno ha, anzi privilegiando i più svantaggiati, come faceva Gesù. E vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno attraverso lo sport con i ragazzi delle periferie della città. Insieme con i palloni per giocare potete dare anche ragioni di speranza e di fiducia. Ricordate sempre queste tre strade: la scuola, lo sport e i posti di lavoro. Cercare sempre questo. E io vi assicuro che su questa strada non ci sarà l'addizione alla droga, all'alcol e a tanti altri vizi. É um itinerário de crescimento saudável. É fator educativo, disciplinador, lúdico. Estimula a amizade e o convívio, possibilita a afirmação da excelência sem ignorar os que perdem. O desporto é promotor de união, exercita o físico, mas também prepara o intelecto, a personalidade. Uma realidade que não se restringe ao campo do jogo, mas que atrai a multidão dos aficionados e adeptos que acompanham o jogo mesmo do outro lado do mundo. Tal como na emoção dos grandes campeonatos, também a vida nos exige o esforço e a dedicação. Também no dia-a-dia devemos vibrar com as pequenas vitórias que conseguimos e que ajudamos os outros a conquistar. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. A festa do desporto é desde logo o entusiasmo pela vida. O esforço tem uma razão quando se perseguem objetivos, se alcançam metas, quando se cresce e nos tornamos mais fortes. Assim, a vitória está mais próxima, mas vencer não se fica pela glória. É também uma conquista em equipa, uma partilha do esforço e a compensação do que se construiu em conjunto. Assim, o desporto motiva a unidade e estimula a aproximação ao outro. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.